nômades e aspirantes, eu nômades, aqui é Adriele Sonagli, tudo bem com vocês? Hoje vim esclarecer umas dúvidas que vocês deixaram nos vídeos que eu já postei até hoje sobre agência de viagens, né? Eu acabei andando meio sumida com o canal, porque tava muito atarefada com os meus afazeres, com os meus projetos de inglês, de espanhol e outros. E aí eu fui olhar agora os vídeos, tem vários comentários que eu não respondi, então eu vou juntando e vou gravar vídeos respondendo essas dúvidas. Claro que talvez a pessoa já não tenha mais essa dúvida, mas alguém que possa encontrar esse vídeo pode ter. Então vamos esclarecer essas dúvidas. A primeira dúvida que deixaram é: temos que ter um capital de giro para as compras de passagens, reserva em hotéis, etc., pagando de uma consolidadora, ou eles fazem faturado para os agentes? Então, na maioria dos casos não é necessário ter um capital de giro, ter uma grana aí, né, para poder vender serviços, produtos turísticos, enfim, né? Vende-se, então, num geral, através de operadoras e consolidadoras. Eu já gravei um vídeo falando sobre a diferença entre as duas, etc., deixo nos cards, mas basicamente não precisa ter grana envolvida, né, capital de giro e etc. Eles têm um link que vai ser pago, né, pelo cliente diretamente. Então, por exemplo, eu faço uma reserva, eles conseguem bloquear. Eles sim têm capital de giro, são empresas com muita grana envolvida, etc, né? Mas a agência de viagens vai fazer uma reserva com eles, por exemplo, e aí eu vou confirmar a reserva. Para confirmar a reserva, deve haver o pagamento, né? Então, tem alguns casos, e dependendo da tua relação com a empresa, eles podem começar a fazer algumas coisas faturadas. Ou tipo, que tu vais pagar daqui a 30 dias, etc. Mas, no geral, tu vais, por exemplo, o cliente vai te dar uma entrada, né? E o resto ele vai fazer no cartão, por exemplo. Esse sistema do pagamento é tudo pela operadora, pela consolidadora. Então, vai passar o cartão do cliente e já vai aprovar ali mesmo. A entrada ele vai te passar e tu já vai pagar para eles lá para fazer a reserva, né? E aí, muitas vezes, a tua comissão, né, já é descontada dessa entrada. Então, eu já desconto a minha comissão e já transfiro o resto para consolidadora, para operadora, ou enfim, né? Então, assim, no geral, tá? Tudo que eu vendi até hoje não envolveu eu ter capital de giro. Então, é bem tranquilo para agência de viagens, principalmente quem tá começando. Próxima dúvida: pretendo abrir uma por conta. Como faço para ir atrás das parcerias? Quem são os parceiros? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, se não me engano, esses detalhes. Dei algumas dicas de algumas consolidadoras, operadoras que eu tinha parceria, através de quem eu vendia os meus pacotes, passagens, hotéis, etc., quando eu tinha minha agência de viagens, né? Algumas eu vou refazer a parceria agora que eu vou ter minha nova agência, né? E algumas novas que eu sei que surgiram também depois eu venho compartilhando com vocês dicas, tá? Mas basicamente o que tu precisas no geral é ter um CNPJ, que pode ser um MEI, né? O cadastro no Cadastur, né? Que também, assim, quem é aluno do FAI, né, do método FAI, eu deixo o link na descrição caso tu não conheças, que é um treinamento, assim, uma formação pra gente de viagens independente, que ensina tudo, de tudo, passo a passo, né? Então lá eles mostram tudo, como fazer cada um dos processos. Mas basicamente tu tens que ter um CNPJ, o cadastro no Cadastur, e é o principal que eles exigem para fazer a parceria, o cadastro, enfim. E aí tu podes começar a vender, então, tem muitas consolidadoras e operadoras. Tu tens que consultar quais são as confiáveis, etc. E sugiro, né, que tu faças mais de um cadastro, por exemplo, em, sei lá, algumas operadoras e uma ou duas consolidadoras. Depois, claro, tu vais ver com qual tu te identificas mais. Algumas também são mais especializadas em roteiros, produtos, enfim, de um local, ou umas são só de cruzeiros, umas só disso, daquilo, umas trabalham também com intercâmbios, etc. Então tu vai vendo o que mais encaixa com a tua agência, ou que tu viste que o atendimento é bom, etc. E aí depois tu vai fidelizando, né? Porque algumas delas têm até prêmios, assim, bonificações para quem vende mais, então às vezes vale a pena vender mais através de uma X ali, né? Então, se eu achar o vídeo que tinha essas dicas também de algumas indicações de consolidador, operadora, etc., eu deixo nos cards. Próxima dúvida: eu poderia abrir minha agência online morando fora do país? Obrigado. De nada, já nem sei se vou responder a tua dúvida, mas o que vale é a intenção. Sim, tu podes, inclusive, né, eu mesma, como que foi, resumidamente, já tem um vídeo contando toda a história da minha agência, mas eu tinha agência física, com a história de eu querer viajar o mundo, ser nômade digital, aquela coisa toda, eu acabei passando ela para online, até pelos gastos que tem uma agência física, né, achava que não valia a pena, até porque a maioria das coisas eu vendia por telefone, internet, etc, não tinha porquê, né,
Agora, mais ainda, é praticamente só a internet, né? Ainda mais depois dessa história da pandemia e tudo, que tudo ficou no online, né? Então, eu encerrei a agência física e mantive no online. E aí, enquanto eu estava com ela no online, eu fiz mochilão pelo Brasil, eu fiz intercâmbio na Itália, eu trabalhei em cruzeiros, então, tipo assim, no exterior, no Brasil, viajando, etc. Tendo um acesso à internet, né, tu já consegues atender, já consegues fazer tudo. Quando eu tava, por exemplo, no navio, a internet lá era super cara, era ruim de conectar, eu trabalhava muitas horas lá, pouco tempo eu tinha livre, então eu fiz uma parceria ali com a minha mãe, enquanto eu estava em algumas viagens que ficava difícil trabalhar, e algumas coisas ela resolvia pra mim, né? Uma emergência, ou às vezes enviar um documento, que tipo, hoje em dia é tudo online. Mas assim, caso eu precisasse enviar, entregar alguma coisa pra alguém, resolver algum pepino da empresa ali na minha cidade mesmo, e aí eu tinha essa pessoa pra me ajudar. Mas assim, tendo acesso à internet, um computador, um notebook, ou sei lá, né? Um celular é bom também por causa do WhatsApp, etc., Instagram, tu consegue fazer tudo. Outra mensagem que deixaram: bom dia, gostaria de ter um treinamento de como abrir uma agência de viagens. Então, é aquele que eu falei antes, né? Eu indico para vocês o FAI, né? Que é uma formação de agente independente. Eu já fiz uma review, uma resenha, né? Mostrando por dentro o curso, tudo que tu aprendes. Então, assim, tipo, do básico ao avançado, assim, eles pegam na tua mão, tem mentoria, tem suporte, tudo. Então, quaisquer dúvidas que tu tiveres, tu vais conseguir esclarecer e vais poder tocar o teu negócio aí, né, com baixo ou praticamente nenhum investimento, né, e sem precisar ter obrigatoriamente uma franquia, né, que eu particularmente, eu gosto de franquia, tá, mas eu prefiro fazer por conta. Não sei qual é a tua opinião, eu já tenho um vídeo também no canal falando questão de franquia ou não, enfim. Mas então, eu te indico esse treinamento, tu vais aprender tudo de tudo de tudo. Eu deixo o link na descrição, que daí tu vais lá pra conhecer e saber o que tem, se te interessa ou não. Outro comentário que deixaram é: Olá, a pessoa deve ser minha seguidora do espanhol, né? Podes dizer-me se vale a pena começar com franchising ou é melhor ir por conta própria? Aquilo que eu tava falando agora, né? Então, claro, a franquia tem suas vantagens, porque eles já têm todo um modelo, né, de negócios, já tem a marca ali, muitas vezes conhecida, vão te dar todo um suporte, um treinamento, tem já seu modelo assim de publicidade e tudo mais. Então tem esse lado bom, porém tu não tens essa autonomia para fazer do teu jeito, para inventar, por exemplo, quando eu tinha minha agência, eu tinha uma agência onde eu dava aula de idiomas, eu vendia intercâmbios e vendia viagens. Tinha tudo a minha cara, do jeito que eu quis, o nome da agência que eu quis, eu mudei depois para online quando eu quis, etc. Então, uma franquia não tem essa flexibilidade, sabe? Sem contar que numa franquia tu tens que pagar muitas vezes royalties, tu tens que pagar uma taxa de publicidade por mês, tem um investimento, né, também da agência, que muitas vezes não é tão barato, da franquia, né? Então eu preferi, e agora novamente vou abrir uma agência de viagens, um pouco diferente da que eu tinha, depois eu compartilhando tudo com vocês, porém vou abrir uma agência novamente por conta, tá? Então eu, Driele, prefiro por conta, mas cada um tem que analisar o seu perfil de empreendedor, enfim, e o que acha que vale mais a pena. Se tu fores abrir por conta, claro, tu não precisa ser formado no turismo, mas eu super te indico que tu te especializes naquilo pra saber o que tu tá fazendo, né? Porque realmente é muita coisinha, não é tipo assim, impossível de aprender por conta própria, é super possível, porém tem muitos detalhezinhos, né? Fazer os cadastros, saber como vender, como funcionam as operadoras e consolidadoras, todo o processo, né? E mesmo a questão de redes sociais, como captar clientes, abrir CNPJ, tudo são coisinhas que, juntando tudo, tem bastante coisa para aprender. Então, por isso que eu indico aquele treinamento FAI, né? Que é o mais completo que tem para quem quer ser agente de viagens, ter sua agência de viagens. Outra dúvida é: oiê, para abrir uma agência de viagens é necessário ter faculdade de turismo? Não, né? Acho que eu já até falei nesse vídeo, né? Não precisa ter formação, né, em turismo, ser turismólogo. Eu sim, sou formada, sou bacharel em turismo, por acaso, né, mas não precisaria obrigatoriamente. Para ser guia de turismo, por exemplo, sim, tu tens que ter um certificado, um treinamento específico para isso, o curso, né. Mas
para ter uma agência de viagens, ser agente de viagens, não precisa obrigatoriamente ser formado em turismo, tá? Mas tem que saber trabalhar com aquilo, claro, mas não tem que ter uma especialização obrigatória. E mais uma dúvida que eu vou responder nesse vídeo: por que você fechou sua agência? Eu não lembro se no vídeo que eu falei sobre a questão da minha agência na época, se eu falei sobre isso, mas basicamente, tá? Deixa eu me lembrar, faz tantos anos. Eu acho que foi, tipo, eu saí do físico, fui pro online e eu nunca encerrei a agência, digamos assim, né? Eu fui aos pouquinhos, porque eu acabei me dedicando mais a outros projetos, né? O meu projeto de espanhol, por exemplo, bombou, me tomou muito tempo, né? E aí eu fui fazendo escolhas na época, né? E aí eu acabei deixando de trabalhar com uma coisa, deixando de trabalhar com outra, né? E eu acabei ficando praticamente só com seguro de viagens, porque era uma coisa que, às vezes, algum conhecido, coisa assim, me pedia, era uma comissão muito alta, então, tipo, não quis deixar de vender, porque se alguém pedisse, eu podia vender, eu tinha o CNPJ, tudo bonitinho ainda, então eu vendia ainda algumas coisas, né, de agência de viagens, e eu nunca encerrei totalmente, na verdade, se fosse ver, né? Mas o MEI que eu tinha na época de agência de viagens, sim, eu encerrei. Porém, a empresa que eu tenho hoje, uma das funções, né, que eu tenho como desse CNPJ é agente de viagens, trabalhar como agência de viagens. Então, eu posso, com o meu, né, posso emitir nota e tudo mais, se eu precisar, como agência de viagens. Então, encerrar 100% eu não encerrei, né? Mas foram consequências, foram outras coisas que foram acontecendo, enfim, mas eu acho muito legal essa coisa de agência de viagens, tanto que eu pretendo voltar agora. Talvez eu faça, né, eu e meu marido, enfim, a gente faça um outro CNPJ específico para essa agência. Basicamente é isso. Eu espero ter esclarecido as dúvidas que deixaram. Depois eu vou juntando mais, que vocês forem deixando nos novos vídeos também, e gravando outros vídeos esclarecendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um like no vídeo, se inscreva aqui no canal se caíram aqui de paraquedas, e nos vemos num próximo vídeo, numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau!